Cada dispositivo que entra na internet, ele tem um endereço MAC. Esse endereço MAC, ele é atribuído parte pelo I3E, então é IEEE, é o I3E, e parte pelo fabricante da placa de rede. Então a gente costuma desenhar uma placa de rede mais ou menos assim, aquela que você vai colocar o teu cabo de rede ou aquela que vai fazer a conexão Wi-Fi. E esse endereço MAC, ele é composto por 6 bytes. Como a gente sabe, cada byte é composto de 8 bits. E como é que funciona a organização desse código? Ele fica mais ou menos assim. Então eu tenho 00, 00, 00, traço 00, traço 00, traço 00. Então aqui, esses 3 primeiros bytes, ele vai caracterizar para a gente qual que é o fabricante. Qual que é o fabricante dessa placa de rede que está com o endereço MAC atribuído. E essa outra parte, ele vai atribuir para a gente qual que é o host, ou seja, qual que é aquela identificação única, ou, que a gente costuma falar, é o número de série. Número de série. Então, qual que é o número de série que o fabricante atribuiu para poder fazer essa mudança? Então, como isso é organizado? O I3E passa para os fabricantes qual que é o range que ele tem para trabalhar com esses números, e o fabricante, conforme ele for produzindo as placas de rede, ele vai adicionando um número aqui. Então, esse número vai de 000 até F, F-FF, FF. Conforme ele tiver produzido tudo, ele pode pedir um range maior para o I3E, e o I3E vai passar para ele para que ele possa fabricar mais placas de rede, para que ele possa colocar mais placas de rede na frente. Esse é um site super bacana que eu recomendo abrir, chama Mac Vendor Lookup. Vamos colocar aqui, Mac Vendor Lookup.com. E nesse site você consegue colocar qual que é o seu MAC address e ele vai retornar para você qual que é o fabricante, qual que é a localização, enfim, todos os dados que eles têm. Então, por exemplo, se você vier aqui em Browse, você consegue ver qual que é o range e qual que é a companhia responsável por aquele range. Então, o primeiro que a gente tem aqui de cara já é a Xerox. Então, ele vai do 000 até o 000. A Xerox também pegou de 001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se você vier aqui, você já descobre que todas as placas de rede que começarem com 0000 até 00009, todas elas foram fabricadas pela Xerox. Você consegue, inclusive, pegar mais informações sobre esse range ou mais informações sobre determinado MAC address e falar de onde ele é. Por exemplo, esse aqui é a Xerox, fala qual que é o endereço, onde ela foi registrada pelo I3E e qual que é o range que ela traz. Então, esse aqui que é o endereço MAC, o endereço que é gravado na própria placa de rede, que se conecta, por exemplo, a um cabo de rede ou se conecta via Wi-Fi, ele que vai determinar qual que é o endereço dessa placa de rede.